No episódio anterior, Hannah Arendt nos deixou com uma imagem ao mesmo tempo poderosa e exigente. O espaço público como o lugar onde as pessoas, onde os seres humanos aparecem diante dos outros, onde agem juntos e criam poder. Não o poder de coerção, mas o poder que emerge da ação concertada de pessoas que se reconhecem mutuamente como capazes de decidir. Para Arendt, a democracia ela não é apenas um mecanismo de escolha de governantes. Ela é o regime que preserva o espaço onde a liberdade humana se realiza concretamente. Mas Arendt nos deixou com uma pergunta em aberto. Como esse espaço público se sustenta nas democracias reais do século XXI, desse século que a gente vive agora? O que acontece quando as pessoas aparecem no espaço público, mas o modelo de representação disponível não consegue mais traduzir essa presença em decisões que reflitam genuinamente o que elas querem e o que elas precisam. Quando o voto acontece, mas a sensação de impotência ela persiste. Hoje, a gente encontra um pensador que parte exatamente desse diagnóstico e constrói sobre ele uma das análises mais rigorosas e mais originais do que a democracia está se tornando nesse século XXI. Hoje a gente fala de Pierre Rosanvallon. E para ele, o problema das democracias contemporâneas não é apenas a qualidade do debate, é a própria arquitetura da representação. O modelo de democracia que herdamos do século XIX, que passou pelo século XX, ou seja, eleja seus representantes, espere 4 anos, vote de novo para eleger outros representantes, ele foi construído para um mundo que não existe mais, na opinião de Rosanvallon. E os cidadãos, nós, sentimos isso, mesmo quando não temos palavras para nomear essa sensação. Ou seja, você já teve a sensação de que votou, de que o seu candidato, o candidato que você votou, ganhou, e mesmo assim nada mudou, nada do que você esperava aconteceu? Que entre uma eleição e outra, o povo simplesmente desaparece da política e quem decide são os outros, em outros lugares, com outros interesses, respondendo a outras pressões que nunca foram debatidas na campanha que os elegeu? Que o momento do voto, esse é um momento único em que o cidadão existe para o sistema, esse é o momento é o momento único em que o cidadão aparece ali e que logo depois volta a ser invisível? Bom, essa sensação ela tem nome, ela tem diagnóstico e tem esse pensador, que a gente vai falar hoje dele, que passou décadas construindo as ferramentas conceituais para analisá-la com rigor histórico e, na verdade, sem nostalgia. Porque nem na democracia clássica, que nunca foi tão boa quanto a memória sugere, nem de uma alternativa que ainda não existe. Rosanvallon é o pensador que nos ajuda a ver a democracia do século XXI como ela realmente é. Ele nos ajuda a enxergar a nossa realidade. Uma realidade difícil, mas com formas de ação política que a teoria clássica simplesmente não conseguia nomear. Bom, seja muito bem-vindo ao Democrate, eu sou o Alessandro Braga e hoje damos continuidade novamente à série Pensadores da Democracia. Vamos falar de Pierre Rosanvallon, que é um historiador, um filósofo político francês, pensador contemporâneo que está nos ajudando, ou talvez compreendendo melhor o que está acontecendo com as democracias nesse século XXI. Vamos falar primeiro de quem é Rosanvallon. Ele nasceu em 1941 em Blois, no interior da França, e construiu a sua carreira intelectual inteiramente em Paris. Ele dirige a Cátedra de História Moderna e Contemporânea do Político no Collège de France, uma das instituições mais prestigiadas do mundo intelectual francês. E também coordena o Centro de Pesquisas Políticas Raymond Aron, na École de Hautes Études en Sciences Sociales. Eu estou tentando aqui, evidentemente, trazer o francês da melhor forma possível. Ele fundou também a La Vie des Idées, que é um portal de debate intelectual que se tornou referência no espaço público francês. O que diferencia Rosanvallon da maioria dos pensadores dessa série, e eu acho que isso é algo que precisa ser dito com clareza antes de entrar nos conceitos, ele é o método dele. Ele é, antes de tudo, um historiador. Ele não é um filósofo que usa exemplos históricos para ilustrar teses abstratas. Ele não é um sociólogo que constrói modelos para testar em dados empíricos. Ele é um historiador das ideias políticas, das práticas democráticas, que constrói suas análises sobre décadas de pesquisa minuciosa em arquivos, em textos legislativos, em debates parlamentares, em documentos de movimentos sociais. As suas teses emergem da história, e é por isso que são difíceis de refutar apenas com argumentos teóricos. Essa escolha metodológica ela tem uma consequência importante para como ele pensa a democracia. Rosanvallon, ele não parte de um modelo ideal de democracia para depois criticar a realidade por não corresponder a ele.
Ao contrário de Habermas, que, por exemplo, parte da situação ideal de fala como critério regulativo. A gente vai ter um episódio sobre Habermas, não se preocupem que eu vou falar sobre ele. Rozan Valon, ele parte da ideia do que as democracias reais foram e são, e ele tenta entender a lógica interna das transformações que as atravessaram. Isso não significa que ele não tem preferências normativas, ele tem e elas são muito claras, mas elas emergem da história, não de um modelo filosófico prévio. E aqui, as suas obras mais importantes para a nossa conversa são uma trilogia sobre a democracia. E, mais uma vez, vocês vão ter que aturar o meu francês, mas vamos lá. O primeiro livro é La Contre-Démocratie, que é de 2006, que ele foi traduzido aqui para o Brasil como A Contra-Democracia, onde ele desenvolve um conceito central de contrapoderes democráticos. O segundo é La Légitimité démocratique, de 2008, onde ele analisa as formas de legitimidade que emergiram para além da eleição. E o terceiro livro é o Le Bon Gouvernement, de 2015, onde ele examina a relação entre democracia e qualidade de governo. Tem ainda um que eu destaco, que é La Société des Égaux, que é de 2011, onde ele trata de desigualdade como problema democrático. E o Século do Populismo, de 2020, recente, que é a sua análise mais recente, mais diretamente relevante para o momento político atual. Vamos começar falando da crise de representação, tá? O ponto de partida de Rozan Valon é uma constatação que qualquer pessoa que acompanha a política com atenção reconhece imediatamente. A democracia representativa clássica está em crise de legitimidade. Se a gente consegue ver aqui no Brasil, por exemplo. Não que ela esteja morta, ela não está. As eleições continuam acontecendo, os parlamentos continuam funcionando, os governos tomam posse e entregam o poder. Mas há uma distância crescente entre o que os representantes fazem e o que os representados querem, sentem, o que eles esperam, o que nós esperamos. E essa distância está se tornando maior, cada vez maior, e não se diminuindo. Rozan Valon argumenta que essa crise ela não é passageira, ela não é produto de governantes ruins, de campanhas desonestas ou de circunstâncias adversas que um bom líder poderia reverter. Ele argumenta que ela é estrutural, que ela resulta de uma incompatibilidade crescente entre a arquitetura de representação democrática clássica, concebida lá no século XIX para sociedades menos complexas, mais simples, com demandas mais previsíveis, com ciclos políticos mais lentos, e a complexidade do mundo que vivemos atualmente. Vamos lá, vamos pensar bem. Uma eleição acontece, ela acontece a cada 4 anos. Né? Durante a campanha, os candidatos apresentam programas que tentam capturar as demandas do eleitorado naquele momento específico. O eleitor, então, ele escolhe o candidato cujo programa mais corresponde às suas expectativas. O candidato toma posse, ele assume o cargo e aí começa o problema, segundo Rozan Valon. O mundo, ele não para. As demandas, elas mudam. As emergências surgem. E surgem emergências que ninguém previu na campanha. As decisões, então, elas precisam ser tomadas sobre temas que nunca foram debatidos em nenhuma campanha. Pressões de grupos de interesse moldam escolhas que o eleitor nunca avalizou. E o cidadão que votou observa impotente um processo que escapa completamente ao seu controle e só poderá expressar sua insatisfação dali a 4 anos. Essa sensação de impotência, ela não é ilusão. Ela é a descrição precisa de como o modelo representativo clássico funciona e de seus limites inerentes. O modelo ele foi desenhado para agregar preferências no momento e delegar a autoridade por um determinado período, o período do mandato. Ele não foi desenhado para acompanhar a complexidade em tempo real, para responder às demandas que se transformam continuamente, para garantir que a pluralidade das sociedades esteja presente nas decisões que afetam essa sociedade de maneira cotidiana. E quanto mais complexa e mais veloz se torna a sociedade, mais evidente fica essa inadequação. A consequência disso é a desconfiança crescente nas instituições representativas, ou seja, nos parlamentos, nos partidos, nos políticos em geral, nos políticos como categoria. Rozan Valon, ele documenta que essa desconfiança não é um fenômeno nem brasileiro, nem latino-americano. Na verdade, ele é um fenômeno global, que atravessa democracias consolidadas, mas democracias jovens também, democracias ricas, democracias pobres. Ela não é uma fraqueza moral dos cidadãos, nem um resultado de manipulação. Ela é uma resposta racional a um sistema que progressivamente deixou de entregar o que prometia. E ignorar essa racionalidade ou tratá-la como um sintoma de ignorância popular é um dos erros mais comuns e mais custosos que as elites políticas e intelectuais podem cometer. Vamos falar agora da contrademocracia e dos contrapoderes. Diante desse diagnóstico que eu acabei de trazer para vocês, qual é a resposta que Rozan Valon propõe? Não é o lamento pela democracia que se perdeu, não é a proposta de reformas institucionais que restaurariam o modelo clássico. É algo mais radical e mais interessante. A percepção de que os cidadãos, diante dos limites do modelo representativo, não simplesmente desistiram da política.
Eles desenvolveram outras formas de ação política, formas que a teoria democrática clássica não sabe nomear nem valorizar, porque não cabem no modelo eleitoral, mas que são profundamente democráticas no sentido mais substantivo do conceito de democracia. No livro A Contra-Democracia, La Contre-Démocratie, Rozan Valon chama isso de contra-democracia, e o nome precisa ser entendido com cuidado. Não é uma democracia contra a democracia, ele não está defendendo a antipolítica, ele não está defendendo o populismo. Ele está defendendo a ideia de que a democracia se exerce contra o poder, paralelamente às eleições, nos intervalos entre os votos. Ou seja, é o conjunto de práticas pelas quais os cidadãos controlam, freiam e julgam os seus governantes, sem precisar esperar a próxima eleição para poder fazer isso. Rozan Valon, ele identifica 3 formas principais dessa contrademocracia, que correspondem a 3 poderes que os cidadãos exercem sobre os governantes. O primeiro é a vigilância, que é a capacidade de monitorar o poder, de exigir transparência, de revelar o que os governantes fazem quando ninguém está olhando. O jornalismo investigativo, que expõe contratos superfaturados, os portais de dados públicos que permitem rastrear gastos governamentais, as organizações da sociedade civil que acompanham sistematicamente o cumprimento de metas e de promessas, tudo isso é vigilância democrática. É a democracia exercida não pelo voto, mas pelo olhar, pela observação. O segundo poder é a impedância, que é a capacidade de bloquear, de frear, de vetar decisões que são consideradas inaceitáveis por parcelas significativas da população. Movimentos sociais, por exemplo, que paralisam reformas, protestos de rua que forçam governos a recuar, liminares judiciais que suspendem políticas, greves que tornam inviáveis determinados rumos, tudo isso são formas de dizer não ao poder eleito, de exercer um veto que o modelo eleitoral não prevê, mas que a democracia real pratica constantemente. Na verdade, Rozan Valon ele não idealiza essa forma, ele reconhece que a impedância pode ser usada por minorias privilegiadas para bloquear mudanças que a maioria deseja. Mas reconhece como uma prática democrática legítima, quando exercida em defesa de direitos que o processo representativo está ameaçando. O terceiro poder é o julgamento, que é a capacidade de avaliar os governantes não apenas nas urnas, mas no espaço público, na história, na memória coletiva. A condenação moral de um ex-presidente pela opinião pública, o processo judicial de um governante corrupto, a revisão histórica de uma política que se revelou desastrosa, tudo isso também são formas de responsabilização que vão além do ciclo eleitoral e que atribuem consequências a decisões que o voto sozinho não consegue penalizar adequadamente. Para Rozan Valon, quando os cidadãos fazem isso, ou seja, quando monitoram, quando bloqueiam, quando julgam, estão exercendo a democracia de uma forma mais sofisticada e mais contínua do que quando apenas votam passivamente de 4 em 4 anos. Tem uma regrinha aqui que é importante também, que é a imparcialidade como legitimidade e a ideia do bom governo. No livro Légitimité démocratique, Rozan Valon desenvolve um argumento fundamental para entender as democracias contemporâneas, que conecta diretamente ao que Kelsen nos ensinou sobre os guardiões da Constituição. Se vocês tiverem curiosidade, tem aqui o vídeo sobre o Kelsen, vale a pena assistir. A tese é a seguinte: nas democracias contemporâneas, a legitimidade eleitoral não é a única forma de legitimidade política. Há pelo menos 2 outras formas que coexistem com ela e que, em certas circunstâncias, podem ter mais peso. A primeira é a legitimidade da imparcialidade. Certas instituições ganham autoridade democrática não porque foram eleitas, mas porque são percebidas como genuinamente imparciais, como instâncias que aplicam regras iguais para todo mundo, independentemente de quem está no poder e de quem é afetado pela decisão. Por exemplo, tribunais constitucionais, bancos centrais independentes, agências reguladoras, comissões eleitorais. Nenhum deles tem legitimidade eleitoral, mas têm, ou deveriam ter, a legitimidade que emergem de serem percebidos como acima das disputas partidárias, como aplicadores de normas e não como jogadores do jogo político. A segunda é a legitimidade da reflexividade, que é a autoridade que emerge de instituições que processam informação de forma tecnicamente competente e que incorporam o conhecimento especializado necessário para decisões complexas. Não é a tecnocracia pura que Habermas critica. Não é a substituição do debate político pela expertise técnica, mas sim um reconhecimento de que certas decisões requerem competência especializada, que o processo eleitoral por si só não garante, e que as instituições dotadas dessa competência têm uma forma de autoridade que complementa, sem substituir, a autoridade eleitoral. A consequência prática dessas distinções ela é decisiva.
Um tribunal constitucional, ele não é eleito, ele não deveria ser eleito. A sua legitimidade não vem, ele não pode vir das urnas. Ele vem da percepção de que a aplicação da Constituição de uma forma tecnicamente rigorosa e politicamente imparcial é necessária para a manutenção democrática, porque julga com os mesmos critérios, independentemente de quem é o réu e de quem ocupa o executivo. Quando essa percepção ela é corroída, ou seja, por nomeações que parecem politicamente motivadas, por decisões que parecem favorecer sistematicamente um campo político, por comportamentos públicos que sugerem comprometimento com agendas que vão além da jurisdição, a legitimidade desse tribunal ela enfraquece, ela se corrói. E sem essa legitimidade, o instrumento que Kelsen concebeu para defender a democracia perde exatamente o que o torna eficaz. No livro Le Bon Gouvernement, Rozan Valon avança para uma questão que vai além da legitimidade, que é a qualidade do governo. Ter legitimidade não é suficiente. Um governo pode ser legitimamente eleito e governar mal. Pode ter legitimidade de imparcialidade e aplicar normas de forma tecnicamente corretas, mas é socialmente insensível. Rozan Valon argumenta que a democracia do século XXI precisa desenvolver instrumentos para avaliar e para exigir não apenas a legitimidade dos governantes, mas a qualidade substantiva do que eles produzem, a atenção às singularidades, a capacidade de responder às situações específicas de pessoas concretas, a sensibilidade às consequências não previstas nas políticas gerais. Essa é uma agenda que nenhuma das teorias democráticas clássicas formulou completamente. Bom, Pierre Rozan Valon, ele nos dá algo que é raro no pensamento político contemporâneo. Ele traz uma visão da democracia que não se rende à nostalgia de uma época dourada, que na verdade nunca existiu, da forma como a memória que a gente tem aqui sugere. Nem capitula diante da crise atual como se ela fosse o fim da história democrática. A democracia, ela é dinâmica, ela está sendo reinventada. Às vezes em formas que não reconhecemos imediatamente como democracia, porque não cabem no modelo representativo clássico que aprendemos a chamar de democracia. Aprender a ver essas formas, a valorizá-las, a exigir que funcionem melhor e de forma mais igualitária, é esse o projeto político que Rozan Valon nos propõe. Mas é também um alerta que ele faz para a gente e que não pode ser ignorado. Os contrapoderes da contrademocracia, eles podem ser capturados, eles podem ser distorcidos. Na verdade, eles podem ser usados contra a própria democracia que deveriam proteger. A vigilância, ela pode virar espionagem. A impedância pode virar obstrução sistemática de qualquer governo legítimo. O julgamento pode virar perseguição. A imparcialidade, ela pode ser invocada para proteger privilégios sob aparência de neutralidade. A democracia do século XXI é muito mais complexa, muito mais distribuída e muito mais difícil de capturar num modelo simples do que as teorias clássicas imaginavam. E exatamente por isso, exige mais lucidez, mais atenção e mais disposição para a crítica permanente. No próximo episódio dessa série a gente vai falar de Niklas Luhmann, que foi um sociólogo alemão, e ele olhou para a democracia de um ângulo que nenhum outro pensador dessa série adotou até agora, um ângulo de fora. Ele olhava de fora a democracia. Sem esperança, sem pessimismo, sem compromisso normativo com o regime. Apenas uma observação rigorosa de um sistema que se reproduz segundo sua própria lógica. E o que essa observação revela sobre o que a democracia realmente é, independentemente do que dizemos que ela deveria ser. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe com quem acredita que vigiar, questionar e julgar o poder é tão democrático quanto votar. A democracia ela está sendo reinventada, e ela está sendo reinventada em formas que às vezes não reconhecemos, porque não cabem no modelo que aprendemos a chamar de democracia. Rozan Valon nos dá os olhos para vê-la. A gente se encontra no próximo episódio então. Tchau!